Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 10 de novembro de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira. Então, meus irmãos, agora vou pedir à nossa irmã Marisa que faça a leitura desta página extraída de Caminho Espírita, ditado por Meimei a Chico Xavier. Boa noite. Rogativa do Outro, do livro Caminho Espírita, pelo espírito de Meimei, uma psicografia de Chico Xavier. Sei que te feri sem querer em meu gesto impensado. Pretendias apoio e falhei, quando mais necessitavas de arrimo. Aguardavas alegrias e consolo através de meus lábios e esmaguei-te a esperança. Entretanto, volto a ver-te e rogo humildemente para que me perdoes. Ouviste-me a palavra correta e julgaste-me em plena luz, sem perceberes o espinheiro de sombra encravado em minha alma. Reparaste-me o traje festivo, mas não vistes as chagas de desencanto e fraqueza que ainda trago no coração. Às vezes, encorajo muitos daqueles que me procuram, fatigados de pranto, não por méritos que não tenho, e sim espargindo os tesouros de amor dos espíritos generosos que me sustentam. Contudo, justamente na hora em que me buscaste, chorava sem lágrimas nas últimas raias da solidão. Talvez por isso não encontrei comigo senão frieza para ofertar-te. Releva-me o desespero quando me pedias brandura e desculpa-me o haver-te dado reprovação, quando esperavas entendimento. Deixa, porém, que te abençoe de novo, e então levarás em meus olhos estas breves palavras que me pararam na boca. Perdoa-me a falta e tem dó de mim. Muito linda, né? Bem, meus irmãos, agora é chegado o horário, o momento do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje é o dia de estudarmos o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e um tema fundamental, reconciliação com seus adversários. Hoje nós vamos ouvir a nossa querida irmã Gesilda, que ela seja muito inspirada nesta noite, como sempre, né, Gesilda? Então, meus irmãos, uma boa noite a todos, que nesse momento todos sintam-se abençoados e que essas bênçãos do Mestre Jesus cheguem a todos nós que estamos aqui presentes e aqueles que a gente possa realmente lançar nosso pensamento. Hoje me coube falar sobre o perdão. Aliás, a página lida, essa súplica pelo perdão, já envolve tudo, né? Esse sentimento de ter que pedir perdão e se sentir depois aliviado, independente se ele vai ter guarida no outro coração ou não. Então, vamos falar hoje sobre perdoai para que Deus vos perdoe. Isso é de tal ordem importante que a oração dominical fala
sobre isso, né, de uma maneira assim bem, digamos assim, clara, perdoar as nossas ofensas, né, a fim de que possamos também perdoar aos nossos ofensores, para que nós também tenhamos perdão. Então, nós vamos ler as primeiras parábolas. Primeira, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. A número 2 diz respeito a: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoares aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E, finalmente, o item 3, se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós, com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, antes de entrar na reconciliação com os adversários, nós temos que falar sobre perdão. Jesus, ao longo do seu apostolado, o foco dele ele fala muito sobre o perdão que os homens deveriam realmente ter em relação às suas faltas, às faltas alheias, e isso é uma tônica muito importante. Por que Jesus parou tanto no perdão? Porque nós sabemos que o ódio, o rancor, o ressentimento são energias tóxicas, né? Muito nocivas, e que, se chegam ao nosso coração, se elas começam a gravitar em torno do nosso corpo perispiritual, elas fatalmente elas farão brechas nas nossas defesas e chegarão a situações em que vão dar início a processos obsessivos muito graves. Então, o perdão é altamente terapêutico, não é isso? Ele é transformador, ele elimina essas toxinas psíquicas, levando ao nosso coração, à nossa alma, um oxigênio. Jesus fala o tempo todo sobre isso e coloca quase um condicionamento: você quer que Deus vos perdoe? Como chegar a Ele com o coração tão cheio de ódio, de ressentimento, de rancor? Então, a nossa prece deve ter essa pureza, esse esforço que a gente tem de perdoar. Então, nós temos o exemplo de Jesus, foi grandioso. Por quê? Ele pede ao Pai que perdoe seus algozes nos seus últimos momentos. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O que significa essa frase? Eles estão em fase de alfabetização espiritual, não é? Desconhecem ainda as leis morais. E Jesus pede perdão àquela multidão que o ultrajava. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, não têm ainda o conhecimento, a parte moral evoluída que pudesse dizer: não, isso eu não vou fazer. Então, a gente fica pensando o seguinte, eu passo a pergunta para vocês: o que seria do cristianismo se Jesus, magoado com essa multidão que o ultrajava, magoado com a deserção dos amigos, com os apóstolos que se acovardaram, o que seria do cristianismo se ele se recusasse a comparecer ao colégio apostólico após a crucificação? Jesus pensa: ou não, abandonado, mas Jesus aí comparece. Comparece demonstrando a vitória da vida sobre a morte, numa belíssima materialização, né, um corpo luminoso espiritual. E qual era o objetivo disso? O objetivo era demonstrar a vitória realmente da vida sobre a morte, mas mais ainda, tirar os seus discípulos do imobilismo que a sua crucificação havia trazido aos seus corações. Mas como? O Messias, numa morte tão brutal, ao lado desses ladrões, 2 ladrões, mas ele se mostra mais vivo e mais esplendoroso do que nunca. E mais ainda, ele buscava retirar daqueles corações, né, essa desesperança e levar a fé inquebrantável e a certeza de que eles deveriam trabalhar na edificação do reino de Deus, na edificação da boa nova que ele trazia à humanidade. Então ele diz simplesmente: eu vos saúdo, a paz esteja convosco, como nos primeiros tempos venturosos e felizes que ele havia tido com os discípulos. Nenhuma crítica, nada dizendo assim: mas que bando de covarde. Não,
A paz esteja convosco, eu vos saúdo. E a partir desse momento, eles saem realmente daquele imobilismo. Eles vão trabalhar nessa divulgação das verdades do Cristo, arrostando, nós sabemos disso, martírios, dificuldades, sangue, suor e lágrimas. E o circo romano é o exemplo mais vivo disso, né? Em que eles padeceram tantos martírios. Então, nós vamos falar agora sobre essa assertiva de Pedro, que é muito interessante. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Número assim, muito, digamos assim, simbólico na cultura judaica, né? Não. Vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas que não perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O que não significa uma equação matemática. Então, 409, fechou. Não é isso. Esse sentido que Jesus coloca, utilizando esse número, né, dentro dessa cultura tão importante, significa perdoar sempre, de maneira indefinida. Perdoa sempre. Não é 1 ou 2 ou 3 vezes, mas exercitar um automatismo nesse perdão. Esse automatismo, às vezes, se torna difícil, tendo em vista as suscetibilidades, que às vezes a gente traz no coração. E é preciso terminar com isso, porque isso é uma coisa muito doentia. Alguém me olhou de forma atravessada, que raiva que eu estou. Ou um comentário maldoso, essas pequeninas coisas que são suscetibilidades doentias, mas que nos envenenam. Então, nós temos que aprender a tocar para frente. E eu narro aqui um episódio acontecido com Francisco Cândido Xavier, que é muito interessante. Vamos para 1932. Publicação de Parnaso Além Túmulo. A coletânea dos nossos maiores poetas em língua portuguesa. Olavo Bilac, Castro Alves, Antero de Quental, enfim. Chico, foi a primeira obra psicográfica do Chico. Ele recebe essa coletânea, o que é mais importante. Cada poeta no seu estilo primoroso, né? Algo que não deixava dúvida a origem disso. E ele é convidado para que ele tivesse uma noite em Belo Horizonte, lembre-se que nós estamos em Pedro Leopoldo, para assim, não apresentar o livro, mas queriam conhecer quem é essa pessoa que escreve essa beleza, né? O Parnaso Além Túmulo, um livro bem volumoso, com esses maiores poetas. E ele, embora muito tímido, mas Emmanuel do lado disse: não, vá sim, Chico, vai ser importante para a divulgação do Espiritismo, para eles conhecerem você. E vai aquele mineirinho, um rapazinho, para aquela noite, e ele está naquele salão, passeando, muito tímido, mas o fiel escudeiro, Emmanuel, sempre do lado dele. E ele passa por 2 intelectuais que conversam, e um diz para o outro: mas esse aqui é o Chico Xavier? Mas esse é uma besta. Ele ouve aquilo, o choque é muito grande e ele resolve, assim, em lágrimas, ir embora. Emmanuel sustenta: não, Chico, não faça isso. Nós temos uma tarefa imensa com você. Ela apenas está iniciando. E se você não resiste a esses golpes, vai ser muito difícil. Tenha uma pele de rinoceronte. Dita ordem que esses dardos, esses espinhos, não ultrapassem, né, digamos assim, a couraça do seu coração. E aqui entre nós, ele te chamou de besta, mas besta é um animal de alta atração, capaz de carregar grandes cargas, e é isso que nós vamos esperar de vós. Então, toca para frente, levanta, e na verdade, como é que foi a vida do Chico? Isso foi uma primeira alfinetada. Chico recebeu injúrias constantes, calúnias, acusados de mistificação, o assédio da imprensa constante nele, e, na verdade, o Chico não parou a sua obra. Vocês vão dizer, mas com Emmanuel do lado, sem dúvida, mas o esforço era dele de vencer tudo isso. E quando ele estava no gabinete mediúnico, muitas vezes, meio cansado, meio triste, um pouco triste, mas da tarefa
Emmanuel, percebendo, diz assim: Chico, interrompe o trabalho. Vamos para as favelas. Vamos distribuir o pão. E ele não sabia, até ele diz isso, se era Emmanuel que iria com ele ou ele que ia com Emmanuel. E lá chegando, naqueles casebres, aquelas pessoas assinavam para ele, sorriam dentro da miséria que elas tinham. E ele dizia: mas, meu Deus, eles me recebem com tanta alegria, eles não sabem nem o que eu estou passando. E ele ia lá distribuir o pão, as pessoas sorriam, convidavam ele para um cafezinho. E ao sair de lá, ele dizia uma frase que é fantástica. Ele dizia, e eu percebia claramente que eu havia trocado por um pedaço de pão a minha energia para concluir meu trabalho. Então, o que a gente tira disso? O exercício da caridade, ela nos sustenta. O amor que persevera faz a gente vencer. Então, se a gente está muito envolvido num trabalho de caridade, e a caridade tem 1000 facetas, o consolo, a orientação, sair do seu próprio cansaço, para levar, às vezes, uma palavra de alento a quem te procura, dar o pão a quem necessita, você já tem determinados escudos, de tal maneira que não caia numa situação assim de achar-se absolutamente injustiçado e não prosseguir. Então, a caridade é um exemplo vivo de uma pessoa como Chico capaz de levar esse empreendimento à frente. 420 e tantos livros, ele foi quem mais exportou espiritualidade, tendo em vista que vários países, você chega numa banca de jornal em Roma, em Paris, tem há 2000 anos. Então, quebrar fronteiras e chegar aos corações em diferentes rincões é também a tarefa mais linda que ele teve. Então, essa reconciliação com os adversários. Sobre isso também, eu gostaria de ler uma páginazinha aqui que é muito interessante. É do livro Uma Razão para Viver, de Simonetti. Em Pedro Leopoldo, fomos procurados por uma senhora sofredora que era casada há 18 anos. Tinha lições difíceis para dar. Seu esposo e seus 2 filhos eram complicados. Era obrigada a pensar em perdão, em bondade, em compaixão, muitas vezes por dia. É um, digamos assim, cenário bastante conhecido da gente, né? Às vezes, na engrenagem doméstica, você vai ter que exercer muitas vezes o perdão rapidamente, não fica contando. Será que eu cheguei a 490? Não é isso. E pedi a Emmanuel uma orientação. Ele respondeu que ela deveria continuar perdoando sempre. Ela replicou que já estava cansada, doente, e que o nosso benfeitor redarguiu, lembrando que existiam milhões de pessoas no mundo, cansadas e doentes também. Emmanuel recordou o que disse a Jesus a Pedro: perdoarás 70 vezes 7. Aquela irmã respondeu, então: olha, meu caro amigo, eu já fiz as contas e já ultrapassei em 18 anos o número de 490. Ao que Emmanuel respondeu. Depois de uma breve pausa, Emmanuel lhe falou por fim: mas você se esqueceu de uma coisa, é perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Quer dizer, ele tinha esse espírito também, assim, amoroso, levemente humorista, mas disse para ela o seguinte: não, você se ultrapassou, é muito mais do que isso. Então, nós vamos agora entrar em reconciliação com os nossos adversários. É a grande vertente que nos conduz para essa parábola. Né? A reconciliação tem que se dar. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último cetilo. No exercício, na prática do perdão, existe um efeito moral aliado ao efeito material, né? Após a morte, nós não nos desligamos dos nossos inimigos, que eles vão para o plano espiritual,
levando muito rancor, muito ressentimento, dependendo das faltas que nós tenhamos cometido e do ódio e do rancor. Então, não é, digamos assim, coerente aquele provérbio, moço animal, morto veneno. Não é. Morto o homem desencarnado com ódio no coração, ele leva o veneno. Leva o propósito de vingança, leva o propósito de, muitas vezes, ferir nas mais afeições. Nós, naturalmente, demos guarida a isso, mas isso é o primeiro passo para obsessões muito graves que podem evoluir para a subjugação ou para a fascinação. As casas espíritas, bem orientadas, representam o trabalho de dialogação fraterna que se institui nas mesas mediúnicas. Isso significa o que exatamente? É um verdadeiro tripé. A entidade sofredora é trazida a nós por essa falange de luz tutelada por Abel Sebastião de Almeida. E vai fazer sua incorporação no médium, e esse primeiro choque anímico que o médium oferece, as entidades nos dizem que já é alguma coisa, é tão amoroso o trabalho deles, que eles já se sentem um pouco mais aptos a ouvir. E também o trabalho do dialogador, que é uma terapia espiritual, levando conhecimento e consolo a eles, sobretudo através do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, falando sobre a necessidade do perdão. Perdoar é quebrar essas algemas kármicas que oferecem alternâncias de posição ao longo de incontáveis encarnações. Uma hora a pessoa é verdugo, outra hora é vítima, às vezes essas posições se alternam, e é preciso, a terminar com isso, é justamente tentar o perdão. Não é tarefa fácil. Não é tarefa mágica, que as entidades venham aqui e saiam imediatamente. Não é isso. Muitas vezes elas saem quase do mesmo jeito e dizem isso. Não adianta, eu volto para lá. Mas é um trabalho persistente, não é nem nosso, que nós não sabemos da história. Quem sabe, que tem um raio-x da alma dessas entidades, é essa falange que trouxe. Mas os trabalhos na mesa têm alcançado e alcançam, dada a profundidade dos ensinamentos que são ministrados, muito êxito, no sentido de transformar aquelas entidades sofredoras, muitas vezes, em mais tarde aliados daquele e que ela fez sofrer tanto. Haviam razões para isso, mas o objetivo é transformar laços de aversão em fraternidade. Sobre isso eu gostaria também de contar um caso que ocorreu com meu querido pai. Certa ocasião, ele contava muito isso. Ele foi procurado por alguém da família Benjamin Constant, pedindo a ele que fosse a uma clínica psiquiátrica em que um filho estava lá sofrendo muitíssimo, com surtos psicóticos, e que já estava internado nessa clínica há algum tempo. Alguém havia dito que meu pai era homeopata, que era espírita, e ele pediu que o papai fosse até lá. Meu pai foi com um pensamento muito elevado, e chegando lá, num quase isolamento que estava esse rapaz, o meu pai já estava em prece, começou a conversar, dar passos, mas a entidade que estava causando essa internação dele, e sobretudo lesionando a parte ocular dele, se manifesta através dele mesmo. As gargalhadas, dizendo que você desista disso. Nós não vamos largar, de jeito nenhum. E você não conhece a minha história. E narrou uma história em que ele foi adotado, era um filho adotivo desse obsessor, e que ele se casou em segundas núpcias, ele, o pai adotivo, Ele se casa e uma mulher bem mais jovem, e esse rapaz vai traí-lo, com essa moça, e ele percebe a cena e sai dessa vida. Ele não tinha uma arma, não tinha nada naquele momento, ele queria matar todo mundo, mas ele sai dessa vida cometendo suicídio, ele não aguentava mais aquilo. Em que condições ele chegou, anos e anos de umbral, e procurando o momento de começar a obsediar
aquela pessoa que havia traído a confiança dele. E ali estava, obsediando e avisando a meu pai que não haveria possibilidade de melhora. Meu pai entrou em prece e começou numa doutrinação com ele que não adiantava nada. Durante 1 ano, o meu pai ia a essa clínica e era recebido das gargalhadas, com ameaças e tudo mais. O rapaz continuava no mesmo estado. 1 ano depois, o papai sentia que havia alguma melhoria. Ele já não estava num aspecto assim de tanta crueldade, mas sem nenhuma noção de reforma íntima, de nada. Até que um dia, ele diz assim, olha, resolvi deixá-lo. Pelo trabalho incessante, não só do meu pai ele também disse que era de uma paciência, mas para uma falange que estava ali junto a ele, convidando-o a chegar ao plano espiritual, no aspecto de uma colônia, que ele pudesse aprender tanta coisa que ele desconhecia, sobretudo, no caso, o perdão. E ele diz o seguinte, agora preste atenção ao que eu vou dizer. Eu vou me retirar, mas ele só vai ter alta daqui a 2 meses, porque a impregnação fluídica foi muito grande. Eu trabalhei isso muito tempo. Então, a dispersão desses fluidos vai demorar mais 2 meses. Fim dos 2 meses, o rapaz teve alta e essa entidade, naturalmente, vai ter um renascimento ligado a esse grupo familiar. Então, é muito interessante a gente ver esse outro lado. Jesus fala o seguinte, quando ele fala o mais depressa possível essa reconciliação, Jesus não ficava só ligado às discórdias de uma existência. Não, ele tinha um olhar para a vida futura, onde podia se perpetuar essas animosidades numa vida futura, em que nós sabemos perfeitamente, vocês viram um problema aqui de manipulação fluídica. O ódio é muito grande, e essas entidades que se consideram, digamos assim, tão sofredoras, que foram feridas em afeições tão grandes, elas sabem manipular fluidicamente, fluidos tornando viscosos, aderentes e lesionando as regiões que elas querem. No caso, o rapaz estava quase cego. Então, é preciso que a gente veja a nossa vida, o nosso dia a dia, com profunda cautela, não é isso? Para que a gente não possibilite que nós tenhamos dado margem a que situações tão desastrosas possam acontecer. E ele diz mais antes que seria entregue ao ministro da Justiça, serás metido em prisão, de onde não sairás até que não houveres pago o último cetil. Ou seja, até o momento que nós sejamos quites com a justiça de Deus. Então agora vem uma pergunta assim, como devemos pautar nossas vidas para que tais situações não se abatam sobre nós? Jesus deixou uma fórmula maravilhosa, ideal, para que o mal não se desenvolva. Algo que vocês conhecem, vigiar e orar para não cair em tentação. Vigiar quem? O nosso próximo? Não. A nossa vigilância deve ser constante em relação a nós mesmos, de tal ordem que a gente possa, o tempo todo, entrar na nossa casa mental e pensar, que tipo de pensamento está aí? Quais são meus impulsos, meus desejos? E tendo como parâmetro a moral evangélica, que é um roteiro para uma vida feliz e segura. Então, se aquilo que eu estou pensando, que está se imiscuindo na nossa mente, é coerente com a moral evangélica, com o Evangelho de Jesus, se a resposta é negativa, e a gente não se engana, a gente conhece as nossas malandragens. Se a resposta é negativa, entremos em prece. Detenhamos-nos na prece, pedindo que os nossos espíritos superiores nos ajudem a vencer isso. Porque, às vezes, um momento de reflexão, um momento que você cai numa tentação, numa coisa, vai valer séculos de encarnações difíceis, não é? Então, nós temos que pensar em abrir sempre veredas fluídicas para que esses nossos amigos espirituais possam nos socorrer. Então, Jesus deixou a fórmula ideal, que é
o vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Aqui, Jesus nos fala o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ir diante. Reconciliar-vos com vosso irmão, depois, então, voltai a oferecê-la. Então, nós vemos aí que o maior sacrifício do homem é o sacrifício do seu próprio rancor, do seu próprio ressentimento. Que quando nós pedimos que Deus nos perdoe, nós devemos também estar livres de qualquer coisa contra o nosso semelhante. A gente tem que oferecer na oração, e ele diz claramente isso, um coração limpo. Se Deus nos perdoa sempre, quem somos nós para não perdoar? Então, esse exercício constante é muito importante para preservar a nossa saúde espiritual. Então, ele diz, deixai a vossa dádiva ao altar e ide reconciliar-vos com vosso irmão, depois, então, voltai a oferecê-la. Jesus falava sobre oferenda, porque ele tinha que ter uma linguagem que os judeus ofereciam sacrifícios materiais para serem, digamos assim, perdoados. Jesus fala sobre oferenda no sentido de a oferenda, o sacrifício maior é do nosso orgulho, do nosso ódio, do nosso ressentimento. Se você não está assim, deixa ali a sua oferenda, vai se reconciliar e volta, né? Eu acho que, na medida que a gente caminha e que não fica tanto suscetível a esse olhar severo sobre tudo que possa acontecer, a gente vai ter esse automatismo, não é verdade? Porque as grandes almas que já atingiram determinada elevação, elas não têm necessário perdão porque ela não registra a ofensa. Sabe, uma coisa não foi bem, mas não cai nisso, não está à flor da pele, não está em guarda contra o semelhante de uma forma contínua. Então, eu tenho aqui uns preceitos de saúde que o nosso querido André Luiz ditou a Franciscano Xavier, mas eu não vou entrar em todos, apenas em uns que dizem muito respeito ao perdão. Mas o primeiro é importante. Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Guardar o coração em paz é ter muito equilíbrio íntimo, não é isso? É não se deixar abater por dificuldades, às vezes, que não são tão grandes. Após um dever rigorosamente cumprido, não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. A vida nos reserva uma série de deveres no campo social, familiar, espiritual, que a gente está num cenário que a gente deve observar. A vida te pega o cumprimento de determinados deveres familiares, e dar de ombros a isso é justamente perder o nosso equilíbrio espiritual. Cultive o hábito da oração, a prece é luz na defesa do corpo e da alma. Então, a oração é essa conexão maior com a espiritualidade. A oração deve sempre acompanhar a nossa vida, pedindo, sem dúvida nenhuma, mas oferecendo sempre nossos préstimos também ao Pai de infinito amor e misericórdia. Então, a oração é uma luz que se derrama sobre todos nós e ela vem com muita força para que possamos vencer nossas dificuldades. Ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia, ou seja, a hora vazia é a oficina do diabo. A hora vazia, o ócio, é o pior inimigo do homem, porque você não tem perspectiva, você se queda diante dessas horas vazias. E dificilmente alguém está tão bem consigo próprio, não estou falando o descanso merecido, que muitas vezes o pensamento não vá para caminhos pantanosos. Estude sempre, a renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Então, estudar sempre, né? A saber, conhecer a nossa essência espiritual, saber o que nós estamos fazendo aqui na Terra, não é isso? O que significa cada dia? Cada dia é entesourar
né? Sabedoria, conhecimento, virtude, para que nós possamos realmente ter uma encarnação proveitosa. Enfim, evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Enraivecer-se é justamente uma quebra que nós temos. O ódio, a raiva, como eu disse a vocês, arrasa com o nosso equilíbrio. Então, é preciso que nós estejamos, em relação a essa parte animalizada, uma resistência muito grande, que não chegue nem a fazer morada conosco, para que não soframos. Fuja a maledicência, o lodo agitado atinge a quem o revolve. É preciso compreender que a maledicência parece um esporte assim, não tem grandes consequências, mas tem. A gente tem que realmente verificar. Alguém está sendo objeto dessa maledicência. E as entidades vêm ao nosso encontro, muitas vezes criando situações profundamente difíceis. Então, vamos evitar e fugir à maledicência. Diz também, sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro, o ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. Existe, assim, não só a parte dos orientais, mas uma atenção muito especial à respiração, né? Quando nós estamos muito ansiosos, ou até a respiração é curta, né? Aprender a respirar a longos haustos é um caminho até para nós combatermos a nossa ansiedade. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto que a criatura imprudente vive para comer. O comer pouco é comer aquilo que te satisfaz de uma maneira equilibrada, né? Verificando a qualidade dos alimentos e se lembrando sempre de uma coisa: o estômago não tem dentes, né? Então é preciso mastigar bem, selecionar os alimentos que nós estamos ingerindo. E esse nos interessa fundamentalmente, que é o 10º. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Agora eu perguntaria, de que forma nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina? Qual é o mecanismo? O mecanismo... Pronto, respondeu o nosso querido presidente. A reencarnação. Porque, veja bem, nós estamos submetidos a penas eternas, dentro de teologias, de dogmatismo. Isso colocou medo e terror em muita gente. Quando chegava ao plano espiritual, se tinha um sofrimento, bom, cheguei ao inferno flamejante, não vou sair daqui. Então, as penas eternas é ver um Deus que não é misericordioso. Através de uma existência terrena, por mais longa que ela tenha sido, eu vou determinar a vida futura em termos eternos. Não há novas oportunidades. Você se desviou de um caminho e o inferno lhe aguarda, ou então você teve uma vida razoável, fazendo bem, céu contemplativo, com os anjinhos tocando harpa, num total ócio. Não é isso. Não é isso que os espíritos puros trabalham incessantemente, né? Jesus trabalhou incessantemente. Então, o trabalho é fonte de vida, de vigor, e as entidades, quanto mais avançam, mais elas trabalham. Exemplo, Bezerra de Menezes, que, na verdade, após o desencarne, que foi belíssimo, a multidão que acenava para ele, em gratidão por tudo que ele tinha feito, ele depois recebe o convite para alçar a um plano distanciado já da Terra, por todo o cabedal vastíssimo de amor e caridade que ele tinha. E ele nega isso. Ele diz: enquanto eu ouvir os gritos de socorro que eclodem dos hospitais, das sarjetas, que cheguem até a... eu não posso, eu vou continuar ouvindo isso. E está até, graças a Deus, entre nós, até hoje. Quantos núcleos espíritas estão sob a égide de Bezerra de Menezes? Por quê? Mas ele não tinha que ficar só. Não, porque quanto mais elevado o espírito, ele tem o dom da ubiquidade. Que é isso? Ele pode estar em todos os lugares em que ele é chamado, movido pelo bem e pelo desejo de realizar a caridade. Então, essa tolerância
da bondade divina diz respeito, nós somos caridosamente gratos, com essa bênção que é as leis reencarnacionistas, que significa que nós vamos estar, não é assim algo que foi dado de presente, não, vamos retornar à carne, e ele vai resolver suas pendências. Quase sempre essas dificuldades e pendências estão na nossa engrenagem doméstica e familiares. A gente retorna. E é preciso que haja essa proximidade afetiva, cônjuges, pai e mãe, pai e filhos, para que a gente tenta vencer, né? O amor de mãe, ela pode estar abrigando em seus braços um grande inimigo, mas tem uma coisa, que é o sentimento materno, que às vezes prepondera, embora sem compreender muita coisa, uma leve, às vezes, aversão, mas ela vai cuidar e tratar e vai transformar aquilo que foi uma profunda aversão em fraternidade, seguindo muitas vezes condições quase instintivas. Então nós vemos por aí que nós voltamos à carne, por isso que a gente deve ver assim, como é a nossa vida. Por onde é que choramos tanto? Quais são os espíritos afinizados conosco, mesmo dentro do nosso lar? Quais são aqueles que tudo é mais fácil, que parece que nós falamos a mesma língua? Aqui no Centro Espírita nós temos a bênção de chegar, não é verdade? E aqui encontramos os grandes irmãos, os grandes afetos para as nossas lutas em comum. Mas aqui a gente deve adquirir força, né? Coragem e, sobretudo, instituir o sagrado Instituto da Caridade, que vai sempre nos fortalecer. Então, eu gostaria de ler para vocês essa página, Na Hora da Crise. Foi o Arthur da Távola, Paulo Mendes Campos, que, chegando a essa página, naquela ocasião era o Diário de Notícias, ele resolveu publicar, ele dizendo que tinha ficado admirado da beleza dessa página, né? O nosso querido Arthur da Távola, inclusive ele estudou na PUC, fazendo direito, uma pessoa maravilhosa. Então, ele passa essa mensagem que está contida no livro Religião dos Espíritos, Psicografia de Chico Xavier. É que de uma beleza muito grande. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado, que teima em ficar, e o presente, que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz. A dívida e a esperança é o que foi e o que deve ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários na terra e além da terra. Adverte o Cristo, através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo, acomoda-te, como puderes. Pede o Cristo, levanta-te e anda. Pede o Cristo, não peques mais. Diz o mundo, destrói os opositores. Pede o Cristo, ama os teus inimigos. Diz o mundo, renega os que te incomodam. Nada mais atual do que o momento que nós atravessamos, não é verdade? De polarizações, de discórdias. Pede o Cristo, aos que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo, apega-te à posse. Pede o Cristo, ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo, apega-te à posse. Pede o Cristo, ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo, fere a quem te fere. Pede o Cristo, perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e goza. Pede o Cristo, avança enquanto tens luz. Pede o Cristo, não condenes. Diz o mundo, não repares os meios para alcançar os fins. Pede o Cristo, serás medido pela medida que aplicares aos outros. Diz o mundo, aborrece aos que te aborreçam. Pede o Cristo, ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo, acumula ouro e poder para que te faças temido. Pede o Cristo, provavelmente nesta noite pedirão tua alma e o que amontoaste
para quem será? Né? Ou seja, lindíssimo isso, esperando que a gente tenha nessa encarnação uma bagagem rica de virtudes, de trabalho no bem, de caridade. É essa a bagagem que vai ser o nosso passaporte para nos domiciliar no plano espiritual em situações melhores, tenho certeza disso. Então, eu gostaria de agora, nós vamos ler um vídeo, né, muito lindo que o nosso querido irmão Mauro preparou. Aqui também tem essa página, né, que o Mauro... Certo. Então, vamos lá. A obsessão é também problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Não precisas, assim, sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele, por bússola infalível, traçar-nos-á um rumo certo. Então, isso é muito interessante, porque esse rumo nós temos na nossa consciência, né? É acionar para a gente saber o caminho que a gente deve trilhar. Essa página é muito linda e fala também essa frase que resolve obsessão é problema de sintonia. Nós ficamos obsediados porque fornecemos adesão. Nós não colocamos barreiras às entidades que estão nos assediando. Então, eu gostaria de agora, antes de que esse vídeo comece, o agradecimento, a gratidão a todo o trabalho logístico feito por esse casal querido, a Ana e o Mauro. Perdão das ofensas, vamos ouvir. Perdão das ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exijas dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudies sobre a discreta atitude de humildade de quem reconheça o erro. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. O perdão genuíno jamais espezinha. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Pelo espírito do irmão José, do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos A. Bacelli. Muito bem, então após esse vídeo tão lindo, né? E essa página vem muito de acordo com a primeira página que foi lida hoje. Agradecimento a todos vocês, uma boa noite, paz a todos nós.